E foi. Vai começar, então, agora oficial. Desculpa, gente, esqueci. Perdão. Pronto, tudo certo, então vamos começar agora. Então, como eu estava falando, hoje o tema é sobre relação entre ventilação e perfusão. E antes de a gente começar a falar sobre essas duas coisas, que são, né, o tema da monitoria, eu queria falar um pouquinho sobre a definição desses dois termos, tá bom? Pra gente começar a entender um pouquinho melhor sobre essas duas coisas. Então, vamos lá. O que é a ventilação, né? A ventilação, então, ela é o fenômeno de oxigenação do sangue. Ou seja, na ventilação, né, o sangue vai ganhar oxigênio, então vai acontecer o aumento da pressão plasmática de O2 no sangue e vai perder, então, dióxido de carbono. Então, vai diminuir a pressão plasmática de gás carbônico no sangue. Tá bom? Então, aqui eu coloquei essas setinhas, deixa eu colocar o negocinho bonitinho. Coloquei essa setinha, tá falando que aumenta a pressão de O2 e diminui a pressão de CO2. Beleza? Agora, o fenômeno de perfusão é um fenômeno diferente, tá bom? A perfusão é essencialmente o fenômeno de passagem de líquido pelo sistema circulatório. Então, nesse caso aqui, a gente está falando sangue venoso. Tudo bem? De perfusão pulmonar, então. E aí, na passagem de sangue venoso, a gente tem o aumento da pressão plasmática de gás carbônico e a diminuição da pressão plasmática de O2, tá bom? Então, percebam que a ventilação e a perfusão, elas têm efeitos contrários, tá bom? Ao passo que a ventilação, então, vai aumentar a perfusão de O2, vai aumentar a pressão de O2, a perfusão vai diminuir a pressão de O2 e a ventilação diminui a pressão de gás carbônico, enquanto a perfusão aumenta. Tudo bem? Percebam, então, que apesar de elas serem opostas, ambas conseguem influenciar a ventilação, aliás, conseguem influenciar a pressão plasmática de O2 e de CO2, tá bom? Então, a gente pode concluir, então, que a ventilação e a perfusão, elas determinam as duas pressões desses gases super importantes, beleza? Além disso, a gente pode ainda representar nessa relação que a gente vai falar nessa monitoria, a relação entre a ventilação e a perfusão, por essa fração aqui, V sobre Q, tá bom? Muitos livros, né, usam esse termo aqui. Eu estudei pelo Lange, então eu sei que o Lange usa, pelo menos. Então, esse termo aqui. Ou VA também, de ventilação alveolar, tá bom? Pode aparecer também, mas é tudo a mesma coisa, tá bom? O que eles querem dizer é a relação entre a ventilação e a perfusão. Tudo bem? Então, agora, falando dessa relação que eu acabei de falar, eu queria falar para vocês que a gente pode, então, ter os desequilíbrios, né, dessa relação e o que acontece quando uma coisa vai desequilibrar, o que vai acontecer com as pressões plasmáticas de CO2 e de O2. Então, no caso, se a gente tem um aumento, né, da relação entre a ventilação e a perfusão, a gente vai ter, então, claramente, um aumento da pressão plasmática de gás oxigênio e uma diminuição da pressão plasmática de dióxido de carbono. Tudo bem? Isso porque a gente teve um aumento, então, dessa relação, o que significa que a gente teve que a ventilação, né, é maior que a perfusão. Então, portanto, a gente vai ter um aumento na pressão plasmática de CO2 e diminuição do dióxido de carbono, que faz sentido, né? Já que a ventilação promove exatamente essas duas coisas aqui. Agora, no caso contrário, vamos supor então agora uma queda dessa relação aqui. Então, se a gente tem uma queda, a gente está falando da queda da relação entre ventilação e perfusão, a gente está falando então que houve, então, portanto, um aumento da perfusão em relação à ventilação. E isso vai causar, então, justamente os efeitos da perfusão, que é a diminuição da pressão plasmática de O2 e o aumento da pressão plasmática de CO2. Beleza? Agora, gente, antes da Ana começar a explicar um pouquinho melhor a relação entre as duas grandezas, né, eu vou lembrar um pouquinho a definição de alguns fatores super importantes para a determinação das grandezas, tá bom? Para a gente poder ter um raciocínio mais linear, assim, mais fácil de entender. Então, eu vou relembrar com vocês alguns conceitos da aula de mecânica da respiração, tá bom? E vamos começar pelas pressões, então. Então, vamos lá. Temos três pressões super importantes, a alveolar, a intrapleural e a transmural ou transpulmonar. A pressão alveolar, ela é a pressão existente na superfície do alvéolo, tá bom? Bem simples, né? A intrapleural também, como o próprio nome diz, ela é a pressão intra, né? Então, meio que dentro da pleura, no sentido de ser entre os folhetos parietal e visceral da pleura, que a gente já viu que existem dois, né? Folhetos da pleura. E, por fim, agora, a pressão transmural ou transpulmonar. Ela é a pressão responsável pela distensão alveolar.
né? Então, ela está muito relacionada com o volume dos alvéolos, que ela vai falar um pouquinho melhor agora, tá bom? E aí, gente, ela é determinada pela subtração, né, da pressão alveolar, da pressão pleural. Tudo bem? Então, se a gente subtrai a intrapleural da alveolar, a gente tem o valor da pressão transmural. Outro conceito importante também é a complacência pulmonar, tá? A complacência pulmonar é a capacidade de deformação, entre aspas, né, do pulmão. Então, essa deformação, eu digo variação de volume, tá bom? Então, a gente mudar o formato dele. E aí, gente, essa variação de volume, ela vai ser causada, então, por uma variação de pressão. E assim a gente pode falar, então, classificar um pulmão pode ser mais complacente do que outro, tá bom? Então, o pulmão que é mais complacente, ele tem uma deformação que pode ser causada mais facilmente, tá bom? Então, ou seja, o que é uma deformação que pode ser causada mais facilmente, né? O que é um pulmão mais complacente? É basicamente uma variação de pressão menor pode causar uma variação de volume mais significante, tudo bem? Então, isso é um pulmão complacente, é mais fácil a gente criar uma variação de volume nele a partir de uma variação de pressão. Agora, um pulmão que não é tão complacente, tá bom? A gente pode dizer que ele é um pouquinho mais rígido, ele vai exigir uma variação maior de pressão para causar uma variação de volume. Então, ele é um pouquinho mais duro, assim, digamos, tá bom? Então, ele é menos complacente. Tudo bem? Agora, o último conceito que eu vou revisar com vocês é o de resistência pulmonar. A gente já viu em cardio, né, os conceitos de fluxo e resistência, tá bom? Mas, basicamente, a resistência pulmonar que a gente está falando é a resistência das próprias vias aéreas para a ventilação pulmonar, tá bom? Então, essa resistência, elas se configuram como uma espécie de interrupção do fluxo de ar, tá? E vamos lá. A gente sabe, então, que o fluxo ele é determinado pela variação da pressão, né? Pela resistência, certo? E a resistência é uma variável que está, tipo, muito relacionada com o raio. Então, a gente sabe que quanto menor o raio, maior a resistência. Quanto mais estreitinho é algum canal que tem que passar, então maior vai ser a resistência. Tudo bem? Então, a gente sabe desse fenômeno. E aí, aqui, gente, eu queria explicar para vocês, né? Que é uma coisa, muitas vezes, que é meio contra-intuitivo. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um pulmão. Aqui a gente tem a traqueia e as ramificações aqui. E aí, percebam, então, que tem em algum ponto, um ponto mais alto, a gente tem menos ramificações, ao passo que em alguns outros pontos, né, mais avançados, assim, a gente tem mais ramificações. No caso aqui dos bronquíolos, né? Enfim, temos mais ramificações. No caso das partes que estão mais ramificadas, a gente tem um raio menor, concordam? Porque hoje houve a ramificação, então os raminhos vão ficando cada vez menores. Então a gente tem uma diminuição do raio. No caso das partes que temos menos ramificações, a gente tem um raio maior do que essa parte aqui, certo? Então, se a gente comparar, por exemplo, essa região aqui e essa região aqui, a gente tem, então, um raio bem menor aqui e um raio bem maior aqui, certo? No entanto, o que muita gente pode pensar é que por causa que aqui tem um raio menor, a resistência aqui vai ser muito maior do que aqui. E, na verdade, é o contrário. A resistência nesse ponto aqui, mais ramificado, ela é muito menor do que aqui. E isso porque quando a gente tem essas ramificações aqui nessa parte, nessas partes que são mais ramificadas, né, a gente também tem uma quantidade muito maior desses ramos, tá bom? O que acaba, entre aspas, né, compensando o raio ser menor. Então, a gente tem uma resistência, no geral, aqui muito menor do que nesse caso, que apesar do raio ser maior, a gente tem uma quantidade menor, assim, né, digamos, do canal, assim. Então, a quantidade, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, né? E aqui a gente tem vários, tá bom? Claro que não dá para ver aqui, mas a gente temos vários, né? Então, é por causa disso, né, que a gente tem uma resistência menor na parte que está ramificada e uma resistência maior na parte que não está tão ramificada, por causa da quantidade de ramificações, tudo bem? Então, isso compensa a parte do raio. E um ponto muito importante é que a gente tem nomes para essas coisas, tá bom? Então, a gente fala aqui que quando a gente tem essa compensação, então a gente tem uma grande quantidade, grande quantidade de ramificações, porém um raio pequenininho, né?
Então, a gente tem uma diminuição da resistência por causa da quantidade. A gente fala que essa, então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma somação em paralelo. Que nem a gente vê em física quando a gente está no cursinho, sabe? É a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Agora, do outro lado, a gente está falando de uma região que não tem tanta ramificação e, portanto, os raios são maiores. E a gente tem também uma maior resistência por causa da quantidade de ramificações. Então, a gente está falando de uma somação em série. Tudo bem? É uma somação, então, que fica. Não sei se está aparecendo essa barrinha aqui embaixo, mas é uma somação, então, que a gente está um atrás do outro, diferente da somação em paralelo desse lado aqui. Agora eu vou passar a palavra para Ana, ela vai falar um pouquinho sobre a. Sobre a. Acho que sou eu, Tim. Oi, eu vou só criar mesmo. O Diogo colocou uma partezinha antes, assim, que ele quis explicar. Vai lá, Diogo, é contigo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre as diferenças na perfusão e acabar falando um pouquinho da ventilação também entre o ápice e a base. A primeira coisa que a gente deve saber quando a gente compara o ápice e a base do pulmão são as diferenças entre os alvéolos e por que eles têm essa diferença. O que acontece, na verdade, é que os vasos sanguíneos pulmonares, principalmente os arteriais, eles são muito mais complacentes do que os outros vasos arteriais do corpo. Eles possuem menor quantidade de músculo liso e sua parede é mais delgada. E imaginem só o pulmão agora. Ele possui uma altura de aproximadamente 30 centímetros e deve ser irrigado em toda a sua extensão. Só que ele não é perfundido de forma igual. Na verdade, o ápice ele tem uma menor perfusão e a base tem maior perfusão. Isso pode ser explicado pela diferença de pressão hidrostática dentro dos vasos. A gente imagina que a artéria seja um tubo de vidro que passa um líquido por dentro, e quanto maior a altura dessa coluna, maior a pressão necessária para que o sangue supere essa altura, né? Mais ou menos esse esquema aí que vocês já viram no ensino médio, que compara dois pontos dentro de um líquido, né? Só que a pressão para a movimentação do sangue varia relativamente pouco. A pressão, vamos dizer assim, que faz o sangue se mexer, ela varia pouco porque ela é dada pelo ventrículo direito do coração. Então, assim, você não tem grandes variações para falar, eu preciso jogar mais sangue para cá, então vou aumentar a força. Isso, tipo, não existe, sabe? E então, o que acontece? Isso faz com que os alvéolos, que possuem uma pressão que praticamente não se altera entre o ápice e a base, eles têm uma morfologia diferente entre esses dois locais. Eles são, então, mais insuflados no ápice e eles têm um volume menor na base. Então, essa diferença é dada pelos capilares, que eles chegam no ápice com menor pressão. Se vocês olharem na imagem aqui, o ápice ele tem que subir todo... Para chegar no ápice, a artéria tem que subir tem que fazer todo aquele trajeto, subir bastante, até chegar naquela zona do ápice, enquanto na base ela está mais perto, ela não precisa fazer tanta força, vamos dizer assim, né? Então, eles chegam ao ápice com menor pressão, sendo quase colabados pela pressão alveolar, e eles chegam à base com maior pressão, né? Eu falei maior no ápice? É menor pressão no ápice e maior pressão na base. Então, agora, observando a figura da esquerda, eu só vou comparar a pressão arterial e a pressão alveolar, porque a pressão venosa ela acompanha a variação da pressão arterial. Então, a gente tem a zona 1 com maior pressão alveolar do que pressão arterial, e isso causa praticamente o colabamento dos capilares. Não é um colabamento total, mas é quase. E a gente tem uma zona 2, que a pressão arterial supera a pressão alveolar, e a gente tem a zona 3, em que a pressão dos capilares aumenta mais, e a pressão venosa, por conta disso, é até maior do que a pressão alveolar. Pode passar a imagem, pode passar o slide. Então, aqui a gente tem um esquema representando, então, os alvéolos. A gente vê que
que no ápice eles são mais insuflados e na base eles são menores por conta dessa diferença de pressão. Pode passar. Aí agora a Ana vai falar. Me ouvindo? Então, vamos lá, gente. Agora que vocês já foram apresentados aos conceitos centrais a essa aula, que são ventilação e perfusão, e que vocês já foram relembrados pela TM das definições de pressão, de complacência, de resistência, eu vou dar continuidade ao raciocínio do Diogo, e a gente vai pensar sobre as relações entre ventilação e perfusão nas diferentes regiões do pulmão, o que vai determinar essas disparidades regionais entre a ápice e entre o ápice do pulmão e a base. Como eu indiquei aqui no slide para vocês, quando avaliada para todo o pulmão, a proporção entre ventilação e perfusão pode ser calculada simplesmente se dividindo a ventilação alveolar total, que é estimada em cerca de 4 litros por minuto para indivíduos normais, pelo fluxo sanguíneo pulmonar, que é de cerca de 5 litros por minuto. Assim, a gente conclui que a relação ventilação-perfusão é uma grandeza adimensional e que num pulmão sem qualquer patologia, VQ pode ser estimada em aproximadamente 0,8. Na maioria dos livros, eu estudei pelo Berne, na maioria dos livros você encontra esse valor de 0,8, mas você também encontra o valor de referência como VQ igual a 1. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esse 0,81 é um valor de referência para uma faixa de valores dentro da qual as relações VQ em cada região do pulmão variam, de acordo com as suas características anatômicas e com as suas características funcionais, fisiológicas principalmente. Em geral, no ápice do pulmão, o que você encontra é uma relação ventilação-perfusão bem maior do que o valor de referência, e na base do pulmão você encontra um valor ventilação-perfusão bem menor que o valor de referência. E aí, o que vai explicar isso? Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, a grande chave para entender isso é entender o papel da gravidade sobre essa relação. A gravidade produz um efeito significativo nas relações ventilação-perfusão, porque ela afeta a distribuição da ventilação e da perfusão nas diferentes regiões do pulmão, de tal maneira que elas não conseguem se distribuir de uma maneira uniforme, como foi pontuado pelo Diogo. Eu quero que vocês imaginem, para entender isso, uma pessoa em posição ortostática, em pé, assim como vocês estudaram na anatomia. Nessa situação, a gravidade tende a puxar o pulmão para baixo, meio que arrastando ele do contato completo com a caixa torácica, digamos assim. Como consequência disso, no ápice do pulmão, a gente vai encontrar uma pressão intrapleural mais negativa, um maior gradiente de pressão transmural e alvéolos mais expandidos, e por isso menos complacentes. Ou seja, eles já estão bastante distendidos naquela posição. Em contrapartida, na base, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma pressão intrapleural menos negativa, um menor gradiente de pressão transmural e alvéolos pequenos e bem mais complacentes do que os alvéolos do ápice. Lembrem-se sempre que a gente está falando de valores relativos, do valor de como está o ápice em relação à base. Assim, o efeito final da gravidade sobre a ventilação alveolar total é tal que, do ápice para a base, a ventilação tende a aumentar. Traduzindo, a ventilação vai ser maior na base do que no ápice. Ainda estão com a pessoa em posição ortostática na cabeça, certo? Vamos lá, o exemplo continua, só que agora a gente vai pensar no que a gravidade faz com a perfusão, aprofundando o que a gente acabou de conversar com o Diogo. Num indivíduo em posição ortostática e em repouso, eu destaco essa situação de posição ortostática em repouso principalmente porque vocês observam algumas alterações se o indivíduo está em situação de estresse físico, se ele está praticando exercício.
Em situação de posição ortostática em repouso, o ápice dos pulmões está localizado num nível acima do coração, mais precisamente acima do ventrículo direito, de onde parte o tronco pulmonar. O sangue desoxigenado que chega ao ápice de cada pulmão, então está realizando um movimento contra a gravidade. Por isso, verifica-se uma ligeira queda na pressão ortostática a cada centímetro dessa subida do sangue até o ápice pulmonar. Pela mesma lógica, ocorre um pequeno aumento de pressão hidrostática a cada centímetro que o sangue se desloca para baixo do nível do coração. Esse efeito é observado tanto em artérias como em veias, e ele tem como consequência a alteração do fluxo sanguíneo local. Para facilitar o raciocínio, não coloquem isso em prova, é só para facilitar o raciocínio. Vocês podem pensar que quanto mais próximo do ápice, menor tende a ser o fluxo sanguíneo que chega ali, e maior é a resistência pulmonar. Então, o efeito da gravidade sobre a perfusão é tal que, do ápice para a base, a perfusão tende a aumentar. Traduzindo de novo, a base do pulmão é melhor perfundida do que o ápice. Ok, vocês devem ter percebido, então, que a gravidade faz tanto a ventilação quanto a perfusão aumentarem no sentido ápice-base. Se o sentido é o mesmo, por que a relação entre elas muda entre as partes do pulmão? Isso ocorre porque a perfusão sofre um efeito bem mais pronunciado da gravidade do que a ventilação, de tal maneira que a ventilação aumenta bem mais lentamente, se você considera o sentido do ápice para a base, e por isso nós temos a curva que vocês veem aqui ao lado, no slide. Pela posição da curva, assim, vocês estão observando, na verdade, uma queda, mas é que ele está considerando o sentido base e ápice. E aí, o que nós temos como resultado da relação ventilação-perfusão nessa situação? Como o efeito da gravidade sobre a ventilação é menos pronunciado, pensa como se fossem dois traçados, assim, de movimento retilíneo, só que os dois veículos estão em velocidades diferentes. Como o efeito da gravidade sobre a ventilação é menos pronunciado, a curva da ventilação vai também ser menos pronunciada do que a curva da perfusão. Como consequência, você chega num determinado ponto em que a relação ventilação-perfusão, no ápice, ela é bem mais alta do que a relação ventilação-perfusão na base. E vocês tinham visto já com a TM que a relação entre a ventilação e a perfusão pulmonar afeta as pressões parciais do gás oxigênio e do gás carbônico nos alvéolos. E, como consequência, vai afetar as pressões parciais desses mesmos gases na circulação pulmonar. E qual a conclusão que a gente chega disso tudo? No ápice, em consequência dessa situação de uma maior relação ventilação-perfusão, o que você vai ter é um menor conteúdo efetivo de O2 e de CO2 trocados. Por quê? Porque se você está ventilando uma determinada região do seu pulmão, mas você não tem perfusão suficiente, não tem sangue suficiente ali para passar e fazer aquela troca gasosa, a eficácia da troca gasosa vai ser reduzida. Em compensação, na base, nós temos um maior conteúdo efetivo de oxigênio e de gás carbônico sendo trocados, porque o quadro ali é oposto em relação ao ápice. Você tem uma ventilação apropriada, e você tem a base do pulmão é suficientemente perfundida para garantir uma eficácia maior de troca gasosa. Para fechar essa parte, eu só queria comentar com vocês o que acontece quando a gente tem um desbalanço. Essa é a situação normal. Não pensem que isso é alguma situação patogênica, não é uma situação patológica. Essa diferença é natural, é causada principalmente pela gravidade, influenciada por outros fatores. O
que acontece quando a gente tem uma situação de patologia ali, por exemplo? Quando você tem algum fator, por exemplo, uma telectasia ali numa região do pulmão, que você prejudica a troca gasosa em uma certa parte, quando a consequência mais frequente de você ter um desbalanço na ventilação-perfusão em uma determinada área do seu pulmão é hipoxemia. É a redução da pressão parcial de oxigênio no sangue, porque você efetivamente vai estar perdendo uma região ali que poderia estar fazendo troca gasosa de forma efetiva. E é isso, pode passar. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o que pode acontecer com os valores da relação de ventilação-perfusão em diferentes situações. Em uma situação normal, que é essa situação do meio, a gente tem o alvéolo recebendo o ar, que contém oxigênio, rico em oxigênio, em contato com o capilar, que é rico em gás carbônico. As trocas gasosas elas são realizadas e o alvéolo se enche de CO2. E aí você expira e expulsa esse CO2. Beleza. E daqui podemos ter duas situações extremas. A gente tem o bloqueio do alvéolo à esquerda ou o bloqueio do capilar à direita. Na primeira situação, a gente tem um dos extremos. Essa relação de ventilação-perfusão tende a zero, que a gente não tem nenhuma ventilação e uma perfusão normal, ou quase nenhuma ventilação. No outro extremo, no lado direito, essa relação tende a infinito, porque temos uma ventilação alta e praticamente nenhuma perfusão. Pode passar, por favor. Então aqui a gente tem um gráfico representando isso, um gráfico relacionando a pressão de O2 e a pressão de gás carbônico para essas diferentes situações. Então a gente tem na primeira uma PCO2 alta, a gente não tem a ventilação, a gente não tem troca gasosa, o alvéolo está bloqueado. E aí, seguindo, a gente tem a situação normal, em que a gente tem meio que um equilíbrio de PCO2 e a pressão de O2. E na situação C, a gente tem o bloqueio do vaso, então a gente não tem o gás carbônico saindo. Então o gás carbônico sai, o gás carbônico ele tende a zero e a pressão de O2 é praticamente a que vem do ar atmosférico. Pode passar. Opa, você pode parar de apresentar, Tiago, que aí eu apresento aqui, porque... Obrigada. São os mesmos slides, mas é que eu quero apontar as coisinhas. Tá, apresentar. Beleza, então acabou a aula 5 e agora a gente vai falar um pouco sobre a aula 6. E... Peraí, deixa eu querer matar. E a gente sabe que vocês não tiveram a aula 6 ainda, então a gente quer só fazer um preview, assim, dos conceitos fundamentais que vão ser abordados, só até para vocês acompanharem melhor a aula da Maria Andréa e tal, e para a gente não deixar passar em branco. Então, não se sintam pressionados para absorver todos esses conceitos agora, porque a Maria Andréa vai passar com maior profundidade. Ou vocês tiveram aula 6? A Maria Andréa inverteu a ordem. Nossa, muito bom, não sabia. Sim, mas vocês não iam ter... Vocês já tiveram aula da Ilma, gente? A gente teve aula da Ilma hoje, ela é muito fofa, ainda não me recuperei da aula dela. E Nossa, quando era uma aula de pulmões e capacidades pulmonares? Chocada. Mas deixa eu ver qual que tá faltando, porque essa ela já é aquela coisa de volume corrente, essas coisas, não é? Isso, perfeito. Então, isso a gente já teve, uai. Ah, tá. Então tá besta aqui o negócio. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, melhor ainda, então, né? Amanhã. Agora ficou, não sei, tá um pouco superficial, porque eu não queria colocar muita coisa que vocês não tivessem visto ainda. Mas então, legal. Então, na pneumologia, a gente faz a espirometria para medir a quantidade de ar entrando e saindo pelos pulmões do paciente.
Agora, os espirômetros, eles costumam ser mais modernos, né? Então, em vez daqueles que vocês veem nos livros, que tem uma campânula que vai subindo e descendo com a pressão, costuma ser um tubo cilíndrico associado a um monitor, onde vai fazendo o registro dos volumes de ar entrando e saindo do pulmão. E aí eles colocam um pregador no nariz do paciente, né? E falam para ele primeiro deixam ele respirando normalmente, para a gente ver aqui como é a respiração dele normalmente. Depois o assistente vai pedir para ele expirar o máximo de ar possível, depois para ele inspirar o máximo de ar possível, e aí a gente vai ter como resultado o espirograma, né? Que mostra as oscilações em entradas e saídas de ar. E esse ar que é representado no espirograma, ele pode ser dividido de várias formas, em vários volumes diferentes, né? E aí a gente vai apresentar esses volumes e capacidades para vocês. Então, quando você não está pensando na sua respiração, né? Ao longo do dia você está respirando normalmente e o volume de ar que você inspira é mais ou menos igual ao que você está expirando. E esse volume é o volume corrente, que é o volume de ar inspirado ou expirado durante uma inspiração normal ou uma expiração normal. Então, aqui nesse gráfico seria essa quantidade de ar que está sendo indicada por essa setinha aqui. Espera, como que eu coloco? Apontador aqui. Por essas setinhas aqui. Então, aqui. Aí a gente tem também os volumes de reserva. Quando a gente fala em reserva, eu quero sempre que vocês pensem, né, numa coisa que está lá, que ela pode ser utilizada, só que só vai ser mobilizada em condições diferentes, de maior esforço. Então, o volume de reserva inspiratório é o volume máximo adicional que você consegue inspirar. E eu falo adicional porque é o além do volume corrente. Então, vocês podem ver nesse ponto aqui no gráfico do espirograma que o paciente foi instruído a inspirar o máximo de ar que ele conseguisse. Mas o volume de reserva inspiratório não vai ser tudo isso, né? Vai ser só a quantidade disso aqui que excede o volume corrente. Eu descobri que eu tenho em casa um negócio assim, que ele não é um espirograma, né? Porque ele não faz o registro e tudo, mas ele mostra a quantidade de ar que eu inspirar. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma inspiração normal. Olha, peraí. A quantidade de ar que eu vou inspirar, ela sobe até mais ou menos o 500. É mais ou menos um volume corrente de 500 ml. E aí, se eu for querer medir o meu volume de reserva inspiratório, eu tenho que respirar o máximo que eu conseguir, né? Depois de uma inspiração normal. Que aí, por exemplo. Aí chegou a marca de 2.000, mas 2.000 não vai ser o meu volume de reserva inspiratório. O meu volume de reserva inspiratório vai ser isso menos o volume corrente. Então, daria 1.500 ml de volume de reserva inspiratório. E aí a gente tem o mesmo raciocínio para o volume de reserva expiratório. É o volume máximo adicional que você consegue expirar se você soltar o máximo de ar possível, fizer uma expiração forçada. Então, aqui, nesse ponto aqui ó, do espirograma, você percebe que pediram para o paciente expirar o máximo que ele conseguisse. E aí, o volume de reserva expiratório vai ser isso aqui, que é a quantidade que ele expirou, menos o volume corrente. E a gente tem também o volume residual, que é o ar que vai sobrar nos pulmões depois que você fizer essa expiração máxima. E esse ar, ele sobra nos pulmões, né, porque os pulmões, eles estão aderidos à cavidade torácica pela pleura. Então, mesmo que você expire o máximo de ar que você conseguir, eles ainda vão ter um volume lá que vai ser ocupado por alguma quantidade de ar. Então, aqui, nesse espirograma, o volume residual é aqui embaixo, né? Um volume de ar que acaba nunca sendo expelido. E aí a gente tem também as capacidades pulmonares, que são as associações que a gente faz entre os volumes pulmonares para trabalhar melhor com esses dados.
E aí a gente faz essas associações, normalmente somando esses volumes. Então, aqui a gente tem a capacidade inspiratória. A capacidade inspiratória é o tanto de ar que você consegue inspirar depois que você fez uma expiração normal. Então, aqui, por exemplo, o cara acabou uma expiração normal e agora ele foi orientado a inspirar o máximo que ele conseguisse. Então, tudo isso aqui, ó, que ele inspirou, vai ser a capacidade inspiratória. E como vocês podem ver, ele engloba esse azulzinho aqui, que é o volume corrente, e o roxinho, que é o volume de reserva inspiratório. Então, a capacidade inspiratória vai ser o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Beleza. E aí a gente tem a capacidade funcional residual, que é a quantidade de ar que vai sobrar nos pulmões na prática, assim, após a respiração normal. Aqui era para ter um L, mas a figura cobriu. Opa! Mas então, aí então, a quantidade que vai sobrar nos seus pulmões normalmente. Então, aqui a gente pega um momento depois de uma expiração normal, depois que o volume corrente foi expirado, e aí a quantidade de ar que sobrou aqui vai ser equivalente à capacidade funcional residual. Então, ela pode ser calculada por esse valor aqui do amarelo, que é o volume de reserva expiratório, mais o volume residual. Então, é essa a conta que você tem que fazer para chegar na capacidade funcional residual. E aí a gente tem a capacidade vital. A capacidade vital é o máximo de ar que você consegue mover dos seus pulmões para dentro dos seus pulmões numa inspiração ou para fora numa expiração. E aí você consegue medir eles de dois jeitos. Um é você fazer uma inspiração máxima e aí depois expirar todo o ar que tiver no seu pulmão, assim, que você conseguir. Ou você pode também fazer uma expiração máxima e aí depois inspirar o máximo de ar que você conseguir. E aí, no primeiro caso, a quantidade de ar que você conseguiu expirar vai ser a capacidade vital. No segundo caso, a quantidade de ar que você conseguiu inspirar vai ser a capacidade vital. Aqui a gente pode ver isso aqui, olha, que o paciente foi instruído, né, a respirar o máximo de ar possível e depois expirar o máximo de ar possível. Então, essa quantidade de ar aqui, do momento que ele estava com o pulmão totalmente cheio, do momento que ele esvaziou o máximo possível, vai ser a capacidade vital. Então, ele pode ser calculado pelo volume corrente, aqui de roxinho. Não, desculpa, o volume de reserva inspiratório, aqui de roxinho, o volume corrente em azul, e o volume de reserva expiratório, aqui em amarelinho. E aí a gente tem, por último, a capacidade total, que é o volume de ar no pulmão. Total, né? Então, você tem que só somar os 4 volumes pulmonares que a gente viu anteriormente. Volume corrente, de reserva inspiratória e expiratória, e o volume residual. Também é possível, né, você pegar a capacidade vital, que a gente viu no slide anterior, e somar a ela o volume residual, que dá na mesma coisa, né? E aí tem uma tirinha que eu achei muito engraçadinha. Mas então, aí é importante a gente saber lidar com os volumes e as capacidades pulmonares, porque elas mostram como que está funcionando a fisiologia do seu pulmão, né? Se você tiver uma doença restritiva, pulmonar restritiva, por exemplo, muito provavelmente os seus volumes de ar, volumes pulmonares corrente e de reserva inspiratória vão estar menores, porque o seu pulmão não consegue se expandir mais tanto. E várias outras patologias, assim, a gente pode ver como elas impactam nos espirogramas. Então, era isso que eu queria mostrar. Tô vendo tô vendo os comentários aqui. Não é drogas não é drogas não. Mas é bonitinho isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. É que a minha mãe, ela fez uma cirurgia uma vez, que aí isso daqui era o aparelho de reabilitação pulmonar, assim. Aí você vai respirando e ele mostra o quanto você tá inspirando para os carinhas verem, né? Se você tá inspirando normal.
E aí aqui, ó, se você respira devagar, ele vai pro best. Se você respira muito rápido, ele vai pro, tipo, ruim. E aí, tipo, você consegue ir treinando a sua respiração de volta, assim, depois de uma cirurgia que tenha envolvido anestesia geral e tudo. Mas isso não foi nem muito útil, assim. Eu só achei um props legal, assim. Mas então, legal, pessoal. Era isso. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui. Tamo junto. Vocês têm alguma dúvida a respeito do que a gente apresentou agora, a respeito da aula 5, que vocês ainda não terminaram, da aula 6? Eu sei que a aula 6 é amanhã, mas alguma curiosidade? Eu tenho uma curiosidade. Se eu entendi a monitoria, eu preciso mesmo pegar o livro para estudar. Se a gente falar, a Maria Andréia nos xinga. Brincadeira. A preguiça tá grande, mas ok. Eu vou tomar. A gente agradece a apreciação do nosso trabalho. Também para isso. Obrigada. Não, foi ótimo, foi ótimo. O que eu não tinha entendido na aula, eu entendi agora. Foi muito bom. Obrigada. Imagina. A gente que agradece a participação de vocês. A gente que agradece por vocês terem vindo, gente. Eu sei que o dia a dia tá pesado, eu sei que tá complicado, a faculdade exige bastante, mas brigadão por terem vindo. É isso, gente. Obrigado. Boa noite.